nosso convidado é muito especial. Ele é empresário, especialista em judaísmo, cabala e na Torá. É isso mesmo. Chama ele aí, ô Lucas. O Lucas me deu atestado. Pô, de novo o Lucas faltou? De novo atestado? Não. Eu vou ligar pra ele, pô. Que falta de profissionalismo. Segunda vez já que ele me falta. Pelo amor de Deus, não. Ô Lucas, de novo, meu. Cadê você aqui pra chamar o nosso convidado? Ah, tá gripado? Cara, nem na época do Covid você pegava tanta gripe. Não, para. Tá demitido. Não. Já que ele não veio, eu mesmo vou chamar. Tiago Toledo! Tiagão. Fala, Danilo. Tudo bem? Fica à vontade. Obrigado, um prazer estar aqui com você. O famoso Danilo Gentil, né? Léo Molina, mas mais conhecido como Danilo Gentil e mais parecido com Danilo Gentil. Eu tento, né? Na verdade, eu tento ser sócio do Danilo. Tô quase chegando lá, né? Cara, mais um pouco. Né? Mais um pouquinho você chega. Mas é isso aí, Tiago Toledo, empresário, palestrante, especialista em Kabbalah. Hoje teremos assuntos polêmicos então, hein? Você falar especialista em Kabbalah, você já vai mexer no ego de muita gente, mas sim, a gente já estuda há um tempo aí, né? Sou um aluno dos judeus, né? Não me interessei em realmente se converter ao judaísmo, mas sou aluno dos judeus aí há uns 14 anos, né? Me aprofundei bastante no assunto da Kabbalah, então a gente vai ter muita ideia boa aí pra gente conversar, né, durante esse programa. E a gente vai também aqui desmistificar muita coisa. Pô, que legal. Então, primeiramente, não precisa ser judeu para se aprofundar ali na Torá, na Kabbalah? Não, de forma alguma. Se Deus quisesse que todo mundo fosse judeu, tinha nascido todo mundo judeu. Então não precisa, né? Quando lá atrás Deus entregou a Torá para Moisés, Deus entregou regras para todos os seres humanos de forma geral, porque ali para Moisés, novamente, Deus só detalhou regras que ele já tinha dado para Adão lá atrás. Então não tem a necessidade de se converter ao judaísmo, não tem o porquê, porque não tem nada de errado com quem você é. Entende? Não nasci judeu, tenho que levantar a mão e querer adentrar uma outra religião para se conectar a Deus. Quando a gente fala que Deus pode se conectar com todas as pessoas, então qual é a real necessidade de Deus se tornar judeu para isso? Exatamente. Agora vamos falar sobre Kabbalah. Eu gosto muito desse assunto, que é um assunto místico, né? Tem muita coisa aí que o pessoal fala, que eu gosto muito de assistir vídeos sobre Kabbalah, mas eu quero saber de você, que além de empresário, é especialista em Kabbalah. O que é a Kabbalah, afinal? O mais importante, Danilo, da Kabbalah, você entender, é a palavra, né? O que significa essa palavra? A palavra Kabbalah nada mais do que é receber, significa receber. Ou seja, quando Moisés subiu lá para receber as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o rolo de Torá, ele estava num nível espiritual que ele estava apto a receber uma interpretação do texto mais profunda. Ou seja, você abre o texto bíblico e uma pessoa leiga, ela tem um entendimento mais raso, certo? Uhum. E a Kabbalah nada mais é chamada também de Sod, que é o oculto, ou seja, é uma informação que está extremamente oculta dentro do texto, daquele texto que você está lendo ali que parece que está dizendo uma coisa, mas ocultamente ele está dizendo outra, e você tem que estar num determinado nível espiritual de elevação para poder receber esse nível de entendimento. Então, Kabbalah significa receber. Mas ela é uma religião, uma filosofia, um estilo de vida? Onde ela se encaixa? Eu diria que não é filosofia, porque embora você vai abranger ali muitos assuntos filosóficos, mas a Kabbalah nada mais é do que um estilo de vida. Por quê? Porque ela vai trazer para você ensinamentos práticos, que você realmente vai praticar no dia a dia. Porque se a gente ficar só no campo das teorias, das ideias, você não tem uma mudança no mundo da ação. Então a Kabbalah, ela vem, na verdade, para facilitar a sua forma de ver o mundo, de ver as coisas, aquela famosa história de ver o copo meio cheio, meio vazio. Sim, então a Kabbalah vem para te aprofundar sobre o seu entendimento, sobre o mundo e todas as coisas que acontecem em volta de você, para que você comece a ver que, na verdade, existe o bem por trás de todas as coisas. E qual que é a diferença da Kabbalah dos judeus para a Kabbalah
que encontramos por aí, nesse mundo moderno. Nas placas dos postes, por aí bem, vai. Sim, é, me dá seu nome aqui, me dá sua data de nascimento, me dá sua mão que eu vou fazer uma conta eu aqui. vou fazer uma conta e vou traçar o seu destino. Vou trazer a Kabbalah, dinheiro. tem isso na Kabbalah dos judeus? Não tem nada disso. A Kabbalah, a palavra, a própria palavra, né, Kabbalah, é uma palavra do idioma hebraico, né? A Kabbalah veio com Moisés ali, né? A revelação dela, né? Do ensinamento mais profundo veio ali, mas não tem absolutamente nada a ver com a Kabbalah que você vê sendo vendida por aí. E muita gente, Danilo, por ignorância, acaba acreditando, né, levando fé, buscando uma melhora de vida e acaba sendo enganado e muitas vezes paga muito caro por isso e, na verdade, não é nada aquilo. A Kabbalah ela é muito simples, ela é para ensinar você o porquê que você tem que fazer o que tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem a Torá escrita lá, as leis escritas, né? Então a lei escrita está dizendo para você o que fazer. Não faça isso, não assassine, não roube. Então ela está dizendo para você o que fazer e o que não fazer, certo? Aí você vai um pouquinho mais, vai se aprofundando um pouco mais. Quando você chega lá na Kabbalah, por exemplo, no Talmud, que é a Torá oral, ali você vai encontrar como fazer. Então a Torá escrita está dizendo o que fazer, a Torá oral está dizendo para você como fazer e a Kabbalah vai dizer para você o porquê fazer. Então, ou seja, ela vai te dar a resposta mais profunda do porquê que você tem que cumprir aquele mandamento. Então, nada mais é do que isso. Kabbalah não é pulseirinha, né, mágica lá, coloca uma fitinha vermelha lá e acha que é Kabbalah, porque não é um assunto mágico, embora durante o desenrolar da história, Danilo, muita gente inventou, né, muita coisa em cima disso, mistificou o assunto e tudo mais, e nada mais é um entendimento para tornar a sua vida muito mais leve. Mas essa questão aí agora entrando um pouco na numerologia, existem alguns artistas que eles trocam de nome, porque eles se consultam ali com o numerólogo, eles fazem uma soma lá e falam, o nome tal ali, ó, Gustavo Lima. Pronto, esse nome aqui, somando, você vai ser famoso se usar esse nome. Quando eu olho para a Bíblia, né, principalmente na Torá, que é o Antigo Testamento, eu vejo Deus também mudando o nome de pessoas. Por exemplo, Abraão era Abrão, né? Exatamente. Então tem ligação, realmente esse negócio de mudar de nome funciona? Olha, eu vou te falar que se eu falasse para você assim que funciona, as pessoas certamente iam ver isso aqui e ia sair mudando seu nome achando que ia mudar a sua vida. Ali, quando a gente pega no contexto bíblico, Danilo, você vai ver que tem ali um contexto, certo? Onde, de fato, Deus adiciona mais uma letra no nome de Abrão, onde ele se torna Abraão, e realmente há a mudança do destino dele. Então, há sim uma ligação entre o seu nome, aquele nome que é dado, porque o nosso nome não é o nome do seu corpo, o nome é da alma. Então, quando você muda o nome, existe sim dentro da Torá, que se você mudar o nome, você pode sim influenciar uma mudança no seu destino, certo? Só que não é assim que funciona. Hoje eu acordei e quero me chamar José, e de repente agora eu quero ser chamado José. Então não é bem assim, você tem que buscar um rabino, uma orientação e tudo mais, e dizer o porquê que você está fazendo aquela mudança, porque quem te garante que essa mudança vai ser positiva? Que provas que você tem que depois que você mudar de nome, as coisas vão melhorar e não piorar? Entende? Então, no contexto bíblico, você tem um porquê. E ali, quem mudou o nome da pessoa foi o próprio Criador. Entende? Então, o Criador sabe por que ele mudou o nome e o que deu como consequência daquela mudança. Agora, se a gente deixar isso pelo entendimento humano de cada um, eu vou trocar meu nome, agora eu vou chamar Elias, e normalmente é nome bíblico, né, que a pessoa quer chamar, agora eu vou chamar Eliar, agora eu vou chamar Yos, e achar que isso vai mudar alguma coisa na sua vida, e infelizmente não muda nada. Aí você me desanima, eu estava quase consultando uma numeróloga aqui, para trocar o meu nome, para quem sabe assim, as pessoas param de me ligar me cobrando. Tô devendo muito na praça aí. Começar a mudar o número, né? Vou começar mudando o número de telefone, já é um começo. Né? Já é um início. Mas existe sim, Danilo, no judaísmo existe sim um assunto chamado gemátria, né? O que é a gemátria? Cada letra do alfabeto hebraico ela tem um número, né? Porque na época ao qual ela foi escrita não existiam os números como nós o conhecemos hoje. Então os números eram marcados por letras. Então você tem lá no alfabeto hebraico, o Aleph é 1, o Bet é 2, depois Gimel 3 e assim vai indo. Cada letra tem o seu valor numérico. Como que a gemátria é aplicada e usada dentro da Torá?
quando dois assuntos, duas palavras, ela tem o mesmo valor numérico, quando você soma as letras, significa que aquele assunto pode ter alguma ligação. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pega a palavra Nahash em hebraico, é 358. Se você pega a palavra Mashiach ben Davi, certo? Que é o Messias, filho de Davi, também é 358. Significa que esses dois assuntos de alguma forma estão interligados. Porque a Nahash, que é a serpente, significa impurificação e Mashiach ben Davi significa purificação do mundo. Então, são assuntos que podem estar interligados. Então, é dessa forma que é entendido. Olha, também eu vejo que tem muitas celebridades que falam sobre a Kabbalah. Uma delas é a Madonna, que é muito conhecida no mundo todo. Agora, o jeito que ela fala ali, o jeito que ela expressa ali o seu conhecimento, a forma que ela usou a Kabbalah, é benéfico ou tem alguma coisa ali que não bate, enfim? Olha, para a gente definir, né, o que é maléfico ou o que é benéfico, a gente tem que ver qual que foi o resultado da transformação que aquilo trouxe na vida. O que a pessoa se tornou depois que usou aquilo. Porque muita gente, Danilo, usa a Kabbalah e muitas coisas realmente funcionam porque são regras universais, como lei da atração, né? Então são regras que são universais e também tem esse assunto dentro da Kabbalah. Então, o que acontece? Como que eu sei se aquilo foi benéfico ou maléfico? Que tipo de pessoa eu me tornei depois que eu fiz aquilo? Eu me tornei uma pessoa melhor ou não? Eu me tornei uma pessoa mais paciente ou menos paciente? Então, como que eu trato os outros em volta de mim? Eu me tornei mais arrogante ou menos arrogante? Então, quem vai definir se aquilo foi benéfico ou maléfico vai ser o tipo de pessoa que você vai ser depois de fazer aquilo. Agora, no caso da Madonna, eu não posso falar, né, se tornou uma pessoa melhor ou pior. Eu já tô com 97 processos. Se eu for falar aqui... Já vai ser mais um, já vai bater o 100 já. Bom, você falou aí sobre lei da atração. Então, a lei da atração vem da Kabbalah? Podemos dizer que sim. Porque o que acontece? Existe um assunto, um conceito, né, que é explicado na Kabbalah, que é chamado o conceito espelhado. A gente diz assim, que lá no céu é espelhado. Tudo que você faz reflete e volta para você na mesma reflexão, como um espelho. E tem também um salmo escrito pelo rei Davi que ele falou assim que Deus ele se comporta como sua sombra. Ou seja, se eu mexo a mão direita, a sombra sempre vai mexer a mão direita. Se eu mexo a mão esquerda, a sombra sempre vai mexer a mão esquerda. Ou seja, a forma como você quer que Deus trate você, você tem que tratar o outro. Porque Deus vai medir você na mesma régua que você mede o próximo. Então, se você quer realmente atrair coisas boas, você precisa tratar bem as pessoas. Você precisa ter boas ações para que você realmente atrai aquilo. Porque quando a gente fala da lei da atração, a gente está falando muito de vibração. Né? Então você está vibrando em determinada frequência. Então quando você vibra numa frequência do amor, da gratidão, e isso pode ser medido, né? Existe uma escala onde é medido isso, que se você está vibrando no amor e na gratidão, claro que você vai atrair aquilo. Porque o universo, quando você pega, por exemplo, as 3 primeiras palavras da Bíblia ali, Bereshit, Bara, Elohim, Et. Essa palavra Et significa vibração e letra. Que o universo foi criado com vibrações e letras. Então, a primeira linguagem do universo é a vibração. Então, quando você acorda de manhã e você já acorda fazendo Modéani, que é um costume judaico, que é uma gratidão, porque Deus devolveu a alma à sua vida, você já está o quê? De manhã logo vibrando ali na sintonia da gratidão. Então, com certeza, isso vai atrair para você coisas boas. Então, a lei da atração funciona mesmo? Funciona, que é uma beleza. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui uma suposição que a Pepsi está patrocinando aqui o nosso programa. Será que vai acontecer mesmo? Com certeza vai acontecer. Alguém da Pepsi vai ver isso aqui e vai falar, putz, os caras são foda mesmo e nós vamos lá patrocinar isso aí. Pô, que legal, hein? Eu vejo que a Cela é uma influência que ela era pobre, fingia ser rica, e não é que ela virou rica, até casou com um bilionário. A própria Red Bull, quando começou, né, qual que foi ali a estratégia que eles usaram ali? Como eles estavam iniciando ainda, durante a noite, eles amassaram um monte de latinha, encheram as latas das cidades com aquela latinha. Quando as pessoas no outro dia acordou, falou, nossa, tá todo mundo tomando Red Bull, eu vou tomar Red Bull também. E assim começou a Red Bull. Que legal, cara. Então, com certeza, cara, a lei da atração funciona, né? E digo mais assim, que a lei da atração, cara, é um poder que Deus compartilhou conosco. Né? E ela funciona através do que a gente chama de 3 vestimentas da alma: pensamento, fala e ação. Porque é através do pensamento e através da fala e através da ação que a sua alma se expressa no mundo.
Então, quando você consegue estar bem, vibrando positivo no seu pensamento, falando coisas positivas e também fazendo coisas positivas, você vai atrair aquilo que você está emanando. Então, é praticamente uma regra física, uma lei física isso. Então, sem dúvida nenhuma que funciona e funciona muito bem. Que legal. E agora, tem uma dúvida que eu vejo em muitos livros as pessoas ali falando sobre rezas usando a Kabbalah para você atrair dinheiro, prosperidade, cura, saúde, namorado. Existem essas rezas específicas para atrair essas coisas ou não? É balela? Olha, eu vou te falar que tem sim algum fundamento. Por exemplo, né, você pega o livro de Salmos, por exemplo. Se você compra lá o livro de Salmos, você vai ver que dentro do próprio livro dos Salmos, ali os sábios eles indicam, por exemplo, se você está precisando de uma cura de uma doença, você recita um salmo. Só que assim, isso acabou se tornando muito banalizado. Eu vou dar um exemplo para você. Normalmente as pessoas querem usar esse conceito para ganhar dinheiro, para atrair prosperidade financeira e tudo mais. E existe um plano, né, que é até comentado pelo Rabino Dorlen Attar, que é o plano ABC. Que é o arranca a bunda da cadeira. Você quer ganhar dinheiro? Você tem que arrancar a bunda da cadeira. Tá ouvindo aí, Lucas? Tá aí. Então, assim, é o plano ABC, é o arranca a bunda da cadeira. Não existe um salmo que vai te trazer dinheiro, não existe uma reza específica que vai fazer você melhorar o seu casamento ou melhorar a relação com seus pais. Não existe isso. Porque senão, Danilo, seria muito fácil. Entende? Como pessoas que têm aquela, para espantar mal olhada eu vou pôr uma pimenta no meu comércio, eu vou pôr um sal grosso. Então todas essas superstições, na verdade, são atalhos que as pessoas acabaram criando ao longo de algumas coisas que realmente são verdadeiras e que vêm da tradição judaica, acabaram transformando isso num grande folclore, né? E acabaram transfigurando muita coisa e muito conceito e que realmente, né, estão querendo, na verdade, tomar atalhos. Então toda vez que você tenta tomar atalhos, a gente já sabe o que acontece. Mas assim, um exemplo, no cristianismo, que não tem nada, a Kabbalah é uma vertente, o cristianismo é outra. Exatamente. Mas, de repente, ali a pessoa está doente e ela é cristã. Ela vai fazer uma oração para Jesus curá-la. E é curada. E na Kabbalah, a pessoa segue ali o judaísmo, segue a Torá, segue a Kabbalah, está doente, ela precisa de um milagre. Quem que ela vai recorrer? Tem alguma reza específica? Tem alguma... Ou é pedir para Deus mesmo? Eu te falo assim, que os parentes, né? Os parentes, obviamente, por sentir compaixão daquele que está doente, é claro que os parentes vão rezar por aquela pessoa, pode recitar uns salmos por essa pessoa, mas a questão, Danilo, é como que a doença é vista de uma forma diferente dentro do judaísmo. A doença, ela não é para o teu mal. A doença é um sinal que Deus está te dando de alguma coisa que você precisa corrigir no seu caráter, na sua personalidade ou, né, na tua alma. Seja. Então a doença, na verdade, ela é um sinal de alguma coisa que você deve melhorar como ser humano. Então se você está com uma doença, você deve imediatamente fazer uma autoanálise. O que será que Deus está querendo que eu melhore, que Ele está colocando essa doença em mim? Né? E você tem um conceito dentro da Torá que é o quê? Que Deus nunca pune ninguém sem advertências. Então você pode ter certeza que Deus nunca vai vir colocar uma doença em você. Vai vir uma advertência, aconteceu algum problema, alguma coisa, aí o negócio vem se aproximando de você até que realmente pega no seu corpo. Mas a doença, ela não é vista como uma coisa que, Deus quer me matar, ou eu vou morrer, ou eu preciso de um milagre para ser curado. Não, a doença ela vem como uma mensagem de algo que você precisa melhorar ou evoluir. Entende? Porque você não tem o entendimento do que a sua alma realmente precisa, mas Deus tem. Então, assim, a doença, ela não é só vista como uma... Lógico que Deus nos livre que ninguém fique doente. Só que ela não é só vista dessa forma negativa de que, se eu tô doente, eu preciso de um milagre e vou fazer um salmo ou uma reza específica. A doença, na verdade, é uma mensagem para aquele... Eu vou dar um exemplo para você. Existe muita pessoa que é orgulhosa a vida inteira. Quando ela cai de cama doente, ela começa a refletir. Ela começa putz, olha a pessoa que eu fui. Então, ela já começa num processo de arrependimento. Então, dentro do judaísmo, a doença é vista como, na verdade, ela está vindo para correção, para tornar você uma pessoa melhor, para corrigir algo, né? Existe também, né, um conceito, uma opinião que diz o seguinte: quando a doença vem, a doença ela vem para que você, quando vá para o outro lado, para o mundo espiritual, você não tenha tanto débitos assim a pagar. Então, você não está com tanto débito, você não está com tanta dívida. Por quê? Porque a sua retificação já começou com a doença. Então a doença muitas vezes vem para retificar uma pessoa.
Entende? Uma pessoa que era muito, né? Eu vou dar um exemplo para você dentro da Bíblia, isso aí. Isaac era uma pessoa extremamente severa, o patriarca Isaac. Ele era muito severo, mas severo não é ser ruim, severo é ser uma pessoa que não aceita nada errado. Mas ele era extremamente severo. E no final da vida dele, ele acabou ficando cego pela sua extrema severidade. Então, nenhum extremo é bom, entende? Então, ele pode criar uma doença. Então, assim, a doença vem exatamente para mostrar para você que você precisa trabalhar algo dentro de si. Muito bem. E qual que é a diferença do judaísmo para o cristianismo? Nossa, aí é água e óleo. Realmente são duas coisas que não se misturam de forma alguma. Assim, embora existam algumas pessoas que podem defender que porque assim, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são chamados as 3 religiões abrâmicas. Sim. Certo? Todo mundo, isso aí é um conceito bem conhecido, bem comum. Só que o que acontece, cara? Nós temos aqui Abraão. E realmente Abraão tinha um filho com Agar, né? E ele teve um filho chamado Ismael. Os ismaelitas são o que hoje nós chamamos de povo árabe, que são os descendentes de Ismael, que era o filho mais velho de Abraão. Depois Abraão teve um outro filho chamado Isaac, e aí Isaac teve gêmeos, que era Esaú e Jacó. Esaú o mais velho e depois Jacó. De Jacó, Deus refez a aliança que Deus fez com Abraão, ele refez com Isaac, depois ele refez com Jacó e com os filhos de Jacó. Só que também dele veio Esaú, certo? E Esaú é o pai, Esaú foi chamado de Edom depois na Torá, né, que eram os povos edomitas, e parte desses povos edomitas são os europeus, parte dos europeus são povos edomitas, da onde surgiu o cristianismo, né? Porque o cristianismo ele vem com Roma ali. Porque o cristianismo lá no início, talvez como uma seita, né, antes dele ser de fato, dele crescer e ganhar volume, mas qual foi o momento da história que o cristianismo realmente se tornou grande, que ele começou a crescer demais? Quando o primeiro Papa Constantino assumiu como imperador em Roma. Porque Roma você tem 2 fases, você tem a fase de Roma pagã, né, onde não havia uma religião pré-estabelecida, só que quando o Papa Constantino assume o poder, se o imperador é cristão, agora todo mundo do reino tem que ser cristão. E aí começou aquela conversão através da força e da violência e da tortura e da morte. E aí realmente o cristianismo começou a tomar grandes proporções, mas ele não tem nenhum envolvimento no judaísmo. Como diz um grande rabino, qualquer semelhança literalmente é mera coincidência. Por quê? O que a gente fala? Que tudo do Novo Testamento que é novo, que é bom, não é novo. Alguém já falou antes. Vou te dar um exemplo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Essa frase ficou conhecida por quem? Por Jesus. Por Jesus. Mas quem falou essa frase 1.300 anos antes dele foi Moisés, lá em Deuteronômio. Moisés que falou essa frase. Você deve amar o próximo como a ti mesmo. Então, depois acabaram colocando essa ideia dentro da figura de Jesus. Então, tudo que é bom no Novo Testamento não é novo. Alguém já tinha falado lá atrás. E tudo que é novo não é bom. Entende? Então, tudo que colocaram para mais ali, inventaram para mais, realmente não é bom. Então, o judaísmo e o cristianismo, eles são completamente diferentes. Porque um parte na crença de uma trindade, onde tem um pai, um filho e um espírito, e aí esse pai se transformou no filho, veio e morreu e pagou pelos meus pecados, certo? Quanto no judaísmo, a base máxima do judaísmo é Deuteronômio 6,4. Lá que é a frase do Shema, Shema Adonai, né, que é a reza mais importante do judaísmo, que é ouve Israel, o eterno é teu Deus, o eterno é um. Mas esse um, Danilo, não é no sentido numérico, que poderia haver 2 ou 3, é no sentido de existência. A única existência real que existe é Deus. Todos nós somos projeções. Por quê? Porque tudo que é criatura não é criador. Alguém criou esse copo. Sim. Esse copo não se criou sozinho. A mesa, o programa e tudo que está aqui, nada disso se criou sozinho, porque teve alguém que criou antes. Então o universo também não se criou sozinho, teve alguém que criou antes. Então quando fala que Deus é um, não é em número, mas em existência. A única existência real é Ele, e Ele projetou a todos nós aqui, nesse mundo maravilhoso que a gente vive. Então, para os judeus, Jesus, ele não é Deus, ele não é o Messias. Não, de forma alguma. Embora haja uma profecia que vai vir um Messias. Sim, exatamente. E quem vai ser esse Messias? O Messias, ele foi, né, primeiramente citado por Jacó, né, quando Jacó vai ali
quando ele vai, antes de morrer, que ele vai dar a bênção aos 12 filhos dele, ele faz a profecia de Mashiach. Ele fala assim que o cetro, né, que é o reinado, vai ficar na mão de Judá, né, na tribo de Judá, até que venha Shilo, né, e com ele a reunião de povos. Esse Shilo que ele fala ali é o Mashiach, até que venha o Messias e com ele a reunião de povos. Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Cara, você vai achar 1 milhão de razões por isso baseado no próprio texto. Porque para ser ele, precisa primeiro ser um filho de carne e osso. Não tem essa de que você nasceu de um... Porque assim, a ideia de que um Deus engravidou uma mulher, um ser humano, aqui eu não vou falar mais especificamente de Maria, mas um ser humano, não é nova. Porque na religião grega, na antiga religião grega, Hércules também é filho de Zeus com uma mulher humana. Sim. Então não tem nada de novo. Quando o cristianismo trouxe isso, não trouxeram nada de novo. Eles só copiaram uma outra ideia pagã da Grécia e só deram nomes diferentes. Aí eles precisaram conectar o Antigo Testamento ao Novo para poder dar base, para dizer, ó, tá vendo aqui? É verdade, ó. Se é novo, por que você está colando no velho? Se ele vem para substituir, por que você está substituindo o anterior? Mas então os judeus, eles acreditam que vai vir um Messias. Vai vir o Messias, mas ainda não chegou. Mas ele não vai ser um Deus, vai ser alguém normal, de carne e osso. Vai ser uma pessoa, filho de pai e mãe, inclusive não vai vir para perdoar ninguém, porque só quem perdoa Deus é o homem. Porque como o próprio rei Davi escreveu em Salmos, maldito o homem que confia no outro homem. Então o Messias, ele vem para uma missão. Então uma missão, ele tem uma missão. Trazer a paz no mundo, porque você pode ver, Danilo, que durante o decorrer de toda a história, o ser humano conquistou muitas coisas. Ele desenvolveu tecnologias, formas de se comunicar, né? Como hoje nós temos aqui de longe e tudo mais. Então, o ser humano evoluiu demais. Mas qual foi a única coisa que o mundo não conseguiu conquistar ainda? Paz. A paz. Pois bem, agora eu quero entrar no assunto polêmico. Porque quando você fala que vai vir uma pessoa de carne e osso que vai produzir a paz para o mundo, vai unir todos os povos, enfim. Para os cristãos, essa pessoa é chamada de anticristo, o capeta que vai vir na Terra e vai enganar todo mundo, aí você não pode aceitar essa união, vai colocar um chip em você, enfim. Agora, para os judeus, esse aí realmente é o Messias. Exato. Agora, existe a possibilidade dos judeus estarem errados e os cristãos estarem certos, e aí no final os judeus que vão se ferrar? Essa possibilidade não existe pelo seguinte, não por a gente saber o futuro, não é isso, mas por a gente analisar o passado. Eu vou te dar um exemplo, há 3.334, 35 anos, quando Moisés escreveu a Torá, Moisés fez várias profecias ao povo. Moisés falou isso, vai acontecer isso, inclusive até o holocausto, né? E Moisés deu muitos detalhes do que aconteceria e realmente, como Deus nos livre, mas como Moisés comentou, vocês vão comer a carne de seus próprios filhos, como aconteceu no holocausto, de que eles comiam as carnes dos próprios filhos devido à fome e para sobreviver. Sim. Então, quando a gente vê que quando você pega tudo que Moisés falou, principalmente no livro de Deuteronômio, onde ele fez muitas profecias do que aconteceria com o povo depois que ele morresse, quando você vai estudar a história do povo judeu e você vê cada coisa, cada fato se desenrolando exatamente naquela data, naquela época, e da forma como ele deu, em detalhes, então por analisar esse passado e essa linha do tempo anterior, você fala, pô, o cara falou e aconteceu certinho. Então, o que vai vir depois de nós aqui para frente, seguindo essa linha, não tem como estar errado. Por quê? Porque o passado já foi e isso a gente pode analisar. Então, você pode pegar o texto e fazer uma análise da linha do tempo para trás para entender que, não, beleza, os caras já sabem o que vai acontecer no futuro, mas não no sentido do detalhe, como vai acontecer. Ninguém sabe como vai ser, mas sabe-se o que vai acontecer. O que vai acontecer? O mundo vai chegar na paz. Porque esse é o ideal máximo dentro da Torá, é que o mundo convive em paz. Então, por que não existe a possibilidade agora, eu falei porque do judaísmo está certo, por que a Torá está certa e por que não existe a possibilidade do cristianismo estar certo? Porque é um livro com milhares de incoerências. Eu vou dar um exemplo para você, Danilo. Aonde que Jesus está enterrado? Enterrado uns 4 lugares. Se você for no livro de Mateus é um, se você for no livro de Lucas é outro, se você for no outro livro, o cara está enterrado nos 4 lugares. Ninguém sabe onde o cidadão foi enterrado. Quantos cegos Jesus curou, por exemplo,
lá. O de Jericó? De Jericó. Em um texto vai falar que é 1, no outro texto vai falar que é 2, no outro texto vai falar que Maria estava junto, no outro texto vai falar que Maria não estava. Qual que é a história real? Mas existem algumas profecias de Jesus. Por exemplo, Jesus falou que no nome dele pessoas iriam expulsar demônios, enfermos seriam curados e também algumas pessoas iriam receber o dom do batismo no Espírito Santo, que é um idioma diferente que as pessoas falam, principalmente os pentecostais. Sim. E isso acontece. E eu mesmo já vi pessoas falando em outras línguas, já vi pessoas sendo curadas em nome de Jesus e já vi também pastores. Eu cresci do lado da minha casa tinha uma igreja, Deus é Amor. Eu já vi inúmeras pessoas ali realmente receber ali um espírito essa e ficarem cura, né? até com uma força sobrenatural. Eu vi uma mulher chutar um banco 3, 4 metros. Então, e Jesus falou isso. Então, aí que entra a dúvida, né? Sim. Então, realmente, quem é que faz essas pessoas aí Acontecer dessa forma, acontecer né? dessa maneira? Cara, quando a gente fala do mundo espiritual, né, quando você vai estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual ali, você vê logo no início que quando na Bíblia ali no Gênesis, logo no comecinho, Deus falou assim, que Deus disse haja luz, e separou Deus entre a luz e a escuridão. Só que Deus foi criar o sol e as estrelas no 4º dia. Então essa luz e escuridão que Deus está falando não é a luz do fóton, né, que sai do sol ou da lâmpada que está aqui, não é o fóton que Deus está falando ali. Ali Deus está dividindo os aspectos positivos e negativos do mundo espiritual. Ou seja, a parte pura, que chamou de luz, e a parte impura, que chamou de escuridão. Então, baseando-se, né, tomando isso como princípio, significa que no mundo espiritual existem as impurezas e as purezas, né, que no judaísmo é chamado de kelipotes, que são as purezas, as cascas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Danilo. Deus falou assim que você não pode mexer com os mortos, não pode atrair os mortos. Se Deus falou para não fazer, é porque dá para fazer. Ou seja, dá para manipular forças espirituais impuras, certo? Para realizar coisas. Agora a questão não é se o cidadão está ali sendo curado ou não. A questão é, do mundo espiritual, da onde ele está tirando essa energia? Da pureza ou da impureza? Essa é a grande questão. Me prova que as pessoas não estão sendo curadas por forças espirituais impuras. Como é que você vai me provar isso? Mas então o mal é capaz de produzir o bem? Não produzir o bem, porque quando uma pessoa, também existe uma coisa no judaísmo que fala assim, que quando você pede para Deus, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Porque lá dentro, Danilo, de cada ser humano, Deus sabe que você está pedindo aquilo com fé. Entende? A questão da enganação, de você estar sendo enganado pela igreja e pelo um sistema religioso é um outro assunto. Mas a pessoa que está ali, ela está fazendo com sinceridade dentro do coração dela. E é isso que Deus vê. A sinceridade do pedido da pessoa. Se ela está pedindo em nome de Jesus, Maomé, porque eu vou te falar uma coisa, eu já vi cura na Umbanda. Sim. E posso trazer pessoas aqui que confirmam o que eu estou te falando, que participam. Então, qual que é a diferença entre a cura dentro da igreja e a cura dentro da Umbanda? Ambos estão sendo curados e tendo os mesmos resultados, entende? Então, quando a gente fala de manipulação de energias espirituais, a questão é a seguinte, Danilo, se você achar que a doença é só que é algo mal e buscar uma cura de uma forma rápida, como tomar um atalho, pegar um milagre, porque nada mais é do que pegar um atalho, beleza, você fica curado daquela doença, mas você continua sendo a mesma pessoa. Mas quando você pega a doença e olha para ela e fala, pô, o que Deus está querendo me ensinar? O que Deus está querendo que eu melhore em mim como ser humano? Porque Ele me trouxe essa doença como sinal. Isso muda você. Por quê? Porque quando você... E normalmente, cara, você vai ver que muitas doenças, na verdade, são traumas da infância. Quando você consegue ir lá no profundo e tratar esse trauma da sua infância, você vai ver que as doenças se curam. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de curar com a força do seu pensamento. Entende? Basta organizar dentro da sua mente, mentalizar, enfim, tem todo um processo disso. Só que assim, você ser curado não prova nada. Entende? Por quê? Porque você pode estar manipulando energias negativas. Mas também tem um fato que a gente não pode negar, que tem pessoas que começam a frequentar igrejas evangélicas, católicas, enfim, outras religiões,
e tem uma melhora de caráter. Antes roubava, agora para de roubar. Sim. Pelo menos o Sim. que pregam. O que acontece assim na mudança? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho familiares, Danilo, que eram pessoas que bebiam muito, tinham um vício ali, um problema com bebida, e depois foram para a igreja, né, e pararam de beber, largaram aquele vício, porém se tornaram pessoas muito arrogantes, porque agora colocou uma Bíblia embaixo do braço e fica julgando o outro. Então, quando a gente, como eu te falei no início, quando a gente fala de melhor em pior, é melhor em pior em relação a quê? Por quê? Porque, beleza, eu roubava, comecei a ir para uma igreja, não roubo mais. Mas agora eu me torno um cara julgador. Entende? Olha, você tocou num fato muito interessante, porque agora falando como Léo Molina, não como Danilo Gentil ou Danilo Gentili Sósia. Olha, eu ao longo da minha vida, eu tive algumas brigas, assim, treta com algumas pessoas. E se eu te falar que as pessoas que não falam comigo, que falam mal de mim, são pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica, estão cantando, pregando, louvando e vivem falando mal de mim. E eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi por que elas estão lá, já que você está num caminho... estão num caminho do bem. Do bem. Direto eu escuto alguns amigos da minha antiga cidade falam: olha, Léo, tava num bar aqui, tava numa lanchonete, e do lado tinha um grupo aqui evangélico e estavam falando mal de você. E aí eu falei: quem que era? Aí fala o nome das pessoas. e é pessoas que se dizem cristãs, estão ali na igreja. Isso eu nunca entendi, como que tem fofoqueiro nesse meio, né? Mas você sabe que, eu vou te falar uma coisa, Léo, que, assim, o que as pessoas não compreendem? Que, assim, você tem lá os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, cara, eles se tornaram base para toda a civilização ocidental. O nosso livro da nossa Constituição, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, como muitos outros países ocidentais, eles têm como base os 10 mandamentos, que é o não roubar, o não matar, o respeito à propriedade alheia, o respeito ao casamento e tudo mais, e por aí vai. Só que é o seguinte, Léo, as pessoas deram somente a interpretação que a gente chama de literal do texto. Só que assim, e vou te dar um exemplo. O exemplo não roubar. Quando a gente olha para esse mandamento somente com um olhar literal, o que eu vou entender? Que eu não posso pegar isso aqui seu, pôr no meu bolso e ir embora. Isso é um entendimento. Beleza, e ok, não está errado. É um entendimento simples, razoável, né? Um entendimento óbvio, racional, aquele lógico, né? Digamos assim, o entendimento lógico do mandamento. Só que não é só um entendimento lógico, porque se a gente parte do pressuposto que foi Deus que falou aquilo lá, é claro que tem uma mensagem muito mais profunda do que só o que está na sua frente. Eu vou dar um outro exemplo a você sobre o que é roubar, mas não dessa forma. Imagina que eu passo em frente à tua casa lá, Danilo, você tá com a janela aberta, eu vou lá e olho lá. Eu tô roubando a tua privacidade. Imagina que alguém tá no ônibus e uma pessoa tá no celular, o outro em cima tá assim, ó, olhando para a conversa dela. Você tá roubando a privacidade da pessoa. Entende? Então existem outras maneiras de roubar que as pessoas não consideram e que sempre foi considerado por Deus um roubo igual eu roubar uma coisa física tua. Então de manhã eu chego, eu falo uma palavra dura para você, eu te esculacho alguma coisa, eu roubo sua alegria. Então existem várias formas de roubar, não assassinar. Porque um outro mandamento que as pessoas confundem muito é o não matar. Não está escrito não matar, está escrito não assassinar. Porque se for em legítima defesa, você pode matar. E isso está bem regulamentado na Torá. Você pode matar uma pessoa se for em legítima defesa ou em proteção de sua família ou alguém, né, que está próximo a você na defesa da vítima. O mandamento não assassinarás, no sentido literal dele, ok. Realmente, eu não posso pegar nenhum tipo de arma aqui e te matar. Agora, por exemplo, se você chama uma pessoa, um funcionário dentro da empresa, eu que sou empresário, que faço a gestão de um time, se eu envergonho o meu funcionário na frente de toda a empresa, isso dentro da Torá é chamar esbranquecer a face de seu companheiro. Foi considerado pela Torá que você matou a alma dele. Porque qual que é o sentimento da pessoa que é envergonhada em público, que todo mundo fala, puta, eu queria que tivesse um buraco na minha frente para eu me jogar, porque você matou a alma do cidadão. Então, o problema dentro das igrejas é que entenderam os mandamentos somente no seu sentido literal. Nossa, muito bom. Realmente, as palavras matam.
Agora, para encerrar a nossa entrevista, quando a pessoa cumpre a sua missão aqui na Terra, segundo o cristianismo, ela ganha um presente que é a vida eterna no céu. Se a pessoa é uma pessoa má, ela vai queimar no fogo do capiroto. Agora, para os judeus, quando a pessoa morre, para onde que ela vai? Sendo boa ou má? Tá. Para finalizar, eu vou te dar uma analogia, só para poder explicar esse assunto. Imagina assim, Léo, que você pegue um diamante, tá lapidado, lindo, né? $1 bilhão um diamante. Imagina que você joga ele no brejo. Ele perde o valor dele? Não. Não. Pelo contrário, nego se joga lá dentro para pegar ele, para lavar ele. Mas ele volta, quando você tira ele de volta do brejo, ele tá sujo. Você precisa limpá-lo. Então a alma, como está escrito lá no início da Bíblia, no início do Gênesis, que Deus inflou dentro do ser humano uma alma vivente, a alma ela é como um diamante que Deus colocou num mundo que é físico, impuro, que impurifica essa alma. Quando a alma sai desse corpo aqui, ela tem que passar por um processo de purificação, né? E como que funciona dentro, né, da explicação da Kabbalah esse processo? Você vai passar num lugar chamado Guerrinom, que no catolicismo foi traduzido como purgatório. Nesse Guerrinom você vai ficar ali 1 ano. Durante 6 meses você vai ver tudo o que você fez. Então tudo, até aquela coisa que você fez mais escondida você vai ver. Só que isso não é a parte pior. Os últimos 6 meses você vai ver como a sua vida poderia ter sido se você tivesse feito as escolhas corretas. Olha só. Então você não se arrepende pelo que você faz, você se arrepende daquilo que você não fez. Só que esse processo, Danilo, ele serve para quê? Para purificar a alma, para esse diamante ficar limpo de novo. E quem que colocou o diamante dentro de nós? Foi Deus. Foi Deus. Então ele tem que pegar de volta. Então o conceito inferno dentro do judaísmo não existe. Mas por mais que a pessoa tenha sido muito má, Por mais que ela tenha sido muito má. É claro que, se a gente fosse se aprofundar dentro disso, e aqui eu estou colocando o conceito de uma forma bem geral, se a gente for se aprofundar dentro disso, é claro que você tem lá o Guerrinom, onde ele tem os compartimentos superiores e inferiores, ou seja, ninguém peca igual e ninguém faz o bem igual. Então nós dois temos pecados diferentes, então quando chega do outro lado, eu não mereço o mesmo castigo que você, às vezes você merece menos e eu mais. Então existe lá no Guerrinom compartimentos onde cada um vai para o seu compartimento para que a alma dele seja lapidada. Mas não importa o quão mal você foi, a sua alma sempre vai ser lapidada. Por quê? Por mais que você tenha sido uma pessoa má, Danilo, ainda assim tem uma alma dentro de você. Ainda assim tem uma centelha divina que é parte do Criador. O corpo fica na terra, mas o diamante ele passa por processos, por lapidação, até que de fato a alma volte aí pro Criador, que é a fonte de tudo. Muito bem. Olha, o papo tá bom aqui. Realmente é um assunto que pode se estender aí a noite toda, né, Thiago? Tranquilamente. Muito legal entender sobre o judaísmo, a Kabbalah. Eu gosto muito desses assuntos. Mas, Thiago, muito obrigado aí pela palestra que você... Inclusive, você é palestrante, né? Palestrante também. Como que o pessoal faz aí para te contratar, rede social? É só procurar ali pela @QuantumDocs, né? A QuantumDocs é a agência ao qual eu tenho um contrato ali, e aí é só entrar em contato com o pessoal da QuantumDocs, procurar ali no Instagram, você vai achar QuantumDocs e falar com o pessoal da administração e contratar a gente para palestras. Que legal. E além de palestrante, você também é empresário de qual ramo? Eu trabalho eu tenho uma empresa, né, ao qual tem mais 3 sócios junto comigo, numa empresa de revendas de produtos de tecnologia, né? Nesse momento a gente está focado em impressoras 3D. Olha só, então legal, é um mercado que vem crescendo, mas muito, muito, muito. E tem sido um grande sucesso, graças a Deus tem sido muito abençoado. Né? Então hoje a gente está realmente levando um produto que as pessoas fazem renda extra. E quem que não quer fazer uma renda extra? Né? E é um produto que pode ser aplicado em muitos e muitos nichos. Então, galera, procura aí sobre impressoras 3D depois, né? Se quiser dar uma olhadinha no nosso Instagram aqui, posso falar, Léo? Nosso Pode Instagram falar, aqui fica à vontade. É o @3dpd, né? Vai lá no Instagram lá, que vocês vão ver o vídeo, né? Alguns vídeos meus lá, conhecer um pouco do nosso produto, vale muito a pena. É muito legal. Show de bola, Thiago. Nilo, muito obrigado pela participação. Em breve vamos novamente voltar nesse assunto, que tem assunto aí para horas e horas. Com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigado você que assistiu o De Tarde, que não é a Copa de nenhum programa, hein? Quero deixar isso bem claro. Pessoal, valeu, obrigado pela audiência e até o próximo De Tarde
aqui não é o SBT, mas é um canal que é feito para você.